Daniel 4, do verso 1 ao verso de número 18. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de contar uma breve história. E essa história é de um rei que tinha sua vaidade muito alta. E esse rei ele foi seduzido por um alfaiate, que vinha de terras distantes. E aquele alfaiate garantiu ter descoberto um tipo de tecido tão belo e de qualidade tão grande que somente os inteligentes poderiam ver. E aquele alfaiate chega para aquele rei que era cheio de sua vaidade, e ele diz isso, aquele alfaiate que vinha de uma terra distante, ele diz ao rei: eu tenho um tecido, eu descobri um tecido que é tão belo e a qualidade dele é tão boa que somente os inteligentes podem ver. E o rei, diante disso, fez: oh, que descoberta fantástica! Tragam-me já esse tecido e façam-me roupa. Quero ver as qualidades das pessoas que têm ao meu serviço. Se são apenas os inteligentes que podem ver, quero ver se as pessoas que estão ao meu redor são inteligentes. O alfaiate logo tirou as medidas do rei. Os meses se passaram sem que a tal roupa fosse entregue. Naturalmente, o contrato ia sendo remunerado pelo serviço prestado. Então, quanto mais tempo o alfaiate demoraria, mais tempo ele estava recebendo. O rei ficou impaciente e foi com seus ministros à oficina do alfaiate, que malandramente avisou e disse: seja muito bem-vindo, Vossa Majestade. Aqui está a sua linda roupa, mostrando uma mesa vazia. O rei não viu nada, mas como não queria passar por tolo, como não queria passar por uma pessoa que não era inteligente, ele disse: oh, que bela essa roupa, que linda ela é. Então o alfaiate fez de conta que estava vestindo a roupa do rei, com todos os gestos necessários e exclamações que elogiavam. Vossa Majestade está tão elegante, todos os invejarão. Diante daquele momento ele dizia isso. As pessoas que estavam ao redor, que foram com o rei, davam suspiros de admiração. Que trabalho, que roupa linda. Nenhum deles queria que fossem achados como pessoas tolas e pessoas desprovidas de inteligências. Eles não queriam ser achados como incompetentes ou incapazes. E eles ficavam ali fingindo que estavam esplêndidos com uma bela roupa que aquele rei estava sendo vestido. Mas, na verdade, eles não viam nada. A notícia correu em toda a cidade que o rei tinha uma roupa que só os inteligentes eram capazes de ver. Então o rei, orgulhoso, decidiu sair para se mostrar ao povo, desfilando pela cidade com sua comitiva real o acompanhando. Todas as pessoas se fingiam admirar a vestimenta do rei. Afinal, ninguém queria ser visto como uma pessoa que não era inteligente. Todas as pessoas fingiam estar perplexas, maravilhadas com a beleza daquela roupa. Mas diante da multidão havia uma criança. E com toda a sua inocência e pureza, ela gritou: o rei está nu. Ninguém conseguiu conter os risos. Todos encheram as gargalhadas. Só então o rei compreendeu que fora enganado. Envergonhado e arrependido de sua vaidade, correu e se escondeu no palácio. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer o tema dessa mensagem de hoje, que é os perigos do orgulho. Os perigos do orgulho, é sobre isso que vamos tratar nessa noite. Antes de lermos o texto, eu gostaria de fazer mais uma oração, pedindo a graça de Deus sobre nossas vidas e que nós possamos ser edificados pela sua palavra. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da tua palavra e te pedimos ao Senhor, fale conosco nessa noite. Que o teu Santo Espírito, ó Senhor, trabalhe em nossos corações. Que o teu Santo Espírito, ó Senhor, trate os nossos corações. E que nós possamos glorificar ao teu nome
com toda a nossa vida. Ser conosco nesse momento, ó Senhor. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como vimos no capítulo 3, o rei Nabucodonosor persistia em seu orgulho. Mesmo Daniel tendo interpretado o sonho do rei, mesmo Daniel tendo ali tirado a aflição do rei, que estava afligido com um sonho que o perturbava, mesmo Daniel dizendo que foi o Deus verdadeiro que o revelou aquele sonho, mesmo Nabucodonosor tendo glorificado esse Deus, de repente o rei esquece. E aquela circunstância passou, e com isso vem o esquecimento do rei. Diante disso, Nabucodonosor, ele agora faz uma imagem de escultura. E diante dessa imagem, ela pede que o povo adore. Ele pede que o povo adore essa imagem. Nabucodonosor pede que todos os administradores, todos os governadores, todos os súditos das províncias adorem essa imagem. Contudo, Sadraque, Mesaque e Abidnego não adoram essa imagem e são denunciados pelos caldeus. O rei, indignado, pressiona aqueles homens. O rei diz: voltem e adorem essa imagem, porque quem é o Deus que vos livrará da fornalha de fogo? O rei havia dado um decreto que quem não adorasse aquela imagem seria lançado numa fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, de maneira ousada, educada e direta, fazem uma grande declaração diante daquele rei. Ele diz: fiquem sabendo, ó rei, que nós não iremos nos prostrar diante da tua imagem de ouro, e não iremos adorar aos teus falsos deuses. Se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, estamos bem com isso. Eles dizem isso. Verso 17, eles vão dizer justamente isso. Se o nosso Deus, do capítulo 3, diz: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aqueles homens estavam convictos da sua fé, quer Deus os livrasse ou não. Mas Deus livra aqueles homens. E o rei, novamente, fica perplexo diante da ação sobrenatural de Deus. O rei, diante daquele fato, fica perplexo quando vê o quarto homem dentro da fornalha de fogo, sendo ali uma cristofania, Cristo presente na fornalha. E quando ele chama Sadraque, Mesaque e Abidnego para fora da fornalha, o rei se aproxima daquela fornalha e o chama, o rei começa a louvar a Deus. Mas esse rei, nós vamos ver, diante do texto que vamos ler agora, que esse rei parece-me ter memória curta, parece ser levado pelo seu próprio coração. Eu gostaria desse momento que você se atentasse para o texto de Daniel, capítulo 4, do verso 1 ao 18, que diz assim: o rei Nabucodonosor e todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação.
Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cujas alturas era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espantai-lhe o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais, a erva da terra. Muda-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. A sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Irmãos, eu gostaria de trazer um primeiro ponto. Lembre-se dessa introdução que eu trouxe, e lembre-se quando eu falei que me parece que esse rei ele tem um esquecimento, uma memória curta. Eu queria que você lembrasse disso, e eu gostaria de trazer o primeiro ponto, que é do verso 1 ao 3, a declaração do rei. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Até o capítulo 18, irmãos, quem escreve esse capítulo é o próprio rei Nabucodonosor. Me parece que Nabucodonosor, Daniel, pega um anexo de uma carta real, de um relato real, e anexa aqui nesse capítulo 4. Me parece que Daniel, ele pega um documento escrito pelo rei, onde o rei testifica dessa ação de Deus, e Daniel anexa isso ao seu livro. E muito embora Nabucodonosor inicie esse decreto, reconhecendo quem é Deus, ficará claro que muito embora ele testificasse dos milagres de Deus, o seu coração não estava alicerçado da palavra de Deus. Nabucodonosor era levado pelo seu orgulho. Nabucodonosor foi um homem guiado pelo seu orgulho, pelo seu eu. Aqui estamos, mais uma vez, diante de uma declaração, que esse rei reconhecia Deus, mas apenas com os seus lábios, e não com o coração. Nós vemos isso anteriormente no capítulo 3. Nós também vimos isso anteriormente no capítulo 2. Nabucodonosor, ele reconhece quem é Deus, não existe Deus como esse Deus, mas logo depois, ele deixa que essa verdade saia do seu coração.
saia da sua mente. E ele é dominado, ele se torna cego pelo seu próprio orgulho. É interessante, porque nós vemos outros homens assim. Veja, um homem é levantado como rei de Israel, um homem chamado Saul. E Saul começa a se deixar levar pelo seu orgulho, pelo seu poder. A palavra de Deus vai até Saul e diz, diante da batalha contra os amalequitas, que ele não deixasse que nada sobrasse, que tudo fosse exterminado. Mas Saul desobedece a Deus. E a palavra do Senhor vai ao profeta Samuel. E Samuel vai levar essa palavra a Saul. E Samuel, quando chega na casa de Saul, diz: eu estou escutando o barulho dos animais. E qual é a desculpa de Saul diante de Samuel? Eu trouxe esses animais para sacrificar a Deus. E aí Samuel dá uma declaração muito preciosa para nossas vidas. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, ou atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Samuel diz justamente isso. Obedecer, tem a convicção no coração de querer agradar a Deus, é muito melhor do que palavras e do que ações que aparentam ser piedosas. É isso que Samuel está dizendo aqui. Muito melhor do que palavras, atitudes que aparentam ser piedosas, é muito melhor ter a convicção no coração de quem Deus é, do que Ele fez por nós e como devemos viver. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ter um coração sincero diante de Deus é melhor do que aparências, do que palavras. Tiago também vai dizer isso. Ele vai dizer que a evidência da fé são as obras. Mostra-me tua fé, que eu mostro as minhas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. O coração deve estar em Cristo firmado. Tão somente em Cristo. Por mais belas que sejam a declaração, a ideia de Saul, o rei trouxe muitos animais para sacrificar a Deus. Por mais belas que sejam as declarações de Nabucodonosor, Deus conhece o coração desses homens. É Deus que sonda os corações. Da mesma forma que Saul, aqui Nabucodonosor, não quer servir a Deus de todo o coração, mas por conveniência, para se dar bem, para que o seu orgulho, para suprir a necessidade do seu orgulho, para que Deus o favoreça, não por quem Deus é, mas para receber algo em troca de Deus. Não reconhecendo quem é o Deus verdadeiro, mas por conveniência. Como se Deus fosse um amuleto de sorte. Quando eu preciso, eu uso, Ele vai me dar sorte. Só nos momentos de necessidade. Veja, Nabucodonosor só reconhecia Deus diante de grandes milagres. Diante das perturbações dos seus sonhos, onde ninguém tinha palavra para decifrá-los, para dizer o que ele havia sonhado, mas o Senhor trazia o sentido dos sonhos pela sua palavra, e ele ali a perturbação passava, mas logo depois ele se esquecia da palavra do Senhor, e era dado pelo seu orgulho, era levado pelo seu orgulho. E ele faz declarações, mas o seu coração está distante do Senhor.
Era como se Deus só servisse para decifrar os seus sonhos, mas não para guiar a sua vida. Era como se Deus servisse para fazer a vontade dele, e não ele fazer a vontade de Deus, porque ele estava cego no seu próprio orgulho. Davi, outro rei também, um homem segundo o coração de Deus. Ele diz no Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É justamente isso que o Senhor quer. Não palavras, mas um coração quebrantado. Um coração quebrantado diante dele. E por mais que Nabucodonosor fale com suas palavras, esse rei tinha um coração orgulhoso. Eu gostaria de analisar com você o segundo ponto, o orgulho do rei. Observe comigo o verso 4 ao verso de número 12. Então, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Perceba a ênfase de Nabucodonosor. O verso 4 diz, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Isso revela a confiança de Nabucodonosor. No seu palácio, na sua casa, estava tranquilo diante daquilo que eu conquistei, daquilo que eu era, um grande rei, um rei de uma potência mundial. É justamente dessa forma que Nabucodonosor se via. E ele comete o mesmo erro do capítulo 2. Ele se perturba com um sonho e ele diz, eu vou resolver do meu jeito. Eu vou resolver como eu quero. O verso 5 diz, tive um sonho que me espantou, quando estava no meu leito os pensamentos, e as visões da minha cabeça me turbaram. Certamente o rei sonhava muito, mas nem sempre chamava seus magos, seus sábios, videntes. Contudo, diante desse espanto, Nabucodonosor sabia que não poderia ignorar essa incomodação. Havia algo diferente nesse sonho que lhe deixava inquieto. Nabucodonosor se via inquieto mais uma vez diante de um sonho. Mas Deus não é o primeiro recurso de Nabucodonosor. Não é em Deus que está a confiança de Nabucodonosor. Nabucodonosor que enfatiza quem estava na sua casa, no seu palácio, agora ele vai dizer, eu chamei os meus magos. Eu chamei aqueles
que me serviam. Eu confiei nas minhas forças, assim como ele fez no capítulo 2. Eu confiei no meu poder. Eu sou rei de um grande povo. E aí diz justamente isso, verso 6. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Nabucodonosor, mais uma vez, ele busca o sentido para o seu sonho, a explicação para o seu sonho, na força do seu braço, na força do seu decreto. Hoje em dia, no meio político, é muito comum se dizer que é a força da canetada, né? É a força da caneta. Muito comum a gente ouvir isso. E Nabucodonosor, aqui na força do seu decreto, manda chamar todos os magos, todos os sábios do seu reino. Nabucodonosor não vai buscar a Deus, porque Nabucodonosor se achava alguma coisa. Ele se achava um grande rei. Um rei que tinha poder. Um rei que era dono do seu nariz, mas não tão somente dono do seu nariz, mas dono de um grande reino, pelo qual ele se orgulhava disso, e a sua força se baseava nisso. E aí, pelo poder do seu decreto, entre aspas, pelo poder da sua canetada, ele chama todos os magos. Ele chama todos os sábios do seu reino para interpretar o seu sonho. O verso 7 diz: então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mais uma vez o rei se decepciona com os seus sábios, com os seus intérpretes, porque somente Deus pode revelar a sua sabedoria, porque somente Deus pode revelar e trazer as respostas que angustiam o coração humano. Somente Deus pode trazer as respostas para a angústia do coração do ser humano. E mais uma vez, aquele grande rei, que se achava o soberano, ele vê aqui a sua limitação. Por mais sábios, por mais encantadores que tivessem em seu reino, por mais pessoas de diversas culturas que houvesse em seu reino, ninguém interpretava o seu sonho. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas por fim, dando a entender, por último, a se apresentar, o verso 8 diz: por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos, e lhe contei o sonho, dizendo. Perceba que aqui, Nabucodonosor, sabendo justamente disso, que Daniel era um profeta de Deus, ele começa a dizer isso, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses. E aqui ele traz justamente essa ideia do termo Elohim. Nós estamos aqui diante de uma variação textual. E esse termo é justamente uma ideia, no contexto, numa ideia de plural. Na maneira como esse texto foi escrito, traz a ideia justamente de deuses, no qual há o Espírito dos deuses. Na visão dele, chegou o homem que vai resolver meus problemas. Chegou a pessoa que vai tirar o meu tormento. Mas esse Deus, pelo qual ele chama de meu Deus, ele só vai servir para isso mesmo. Ele tira o meu tormento, e ele volta para o canto dele e eu fico no meu. Era justamente essa a visão de Nabucodonosor. E ele diz, no verso 9, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses, mais uma vez o termo Elohim, mas aqui trazendo justamente a ideia plural.
não da ideia do Espírito Santo, não da ideia do Espírito de Deus. Mas aqui esse termo está trazendo uma variação textual justamente no sentido plural. Há em ti o Espírito dos deuses, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Nabucodonosor, justamente, ele começa a narrar o seu sonho a Daniel. Diz-me a interpretação. E ele começa dizendo: era assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Essa árvore que se tornava forte era o próprio rei. Essa árvore era o próprio rei Nabucodonosor. E esse rei, aqui vai dizer justamente verso 11, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins. Era justamente a maneira como o rei se enxergava, forte, seu reino crescendo, que a sua altura, ele era maior do que todos, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Todos sabiam quem era ele, o grande rei Nabucodonosor. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu se faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. Era justamente o sonho que Nabucodonosor tem, é justamente uma autoimagem de como o rei se enxergava. O rei se enxergava como uma grande árvore, uma árvore forte, uma árvore que crescia no meio da terra, uma árvore que era o centro. Uma árvore que era alta, uma árvore que trazia sustento para todos, que todos dependiam dessa árvore. A sua folhagem era formosa, era bela, as suas riquezas, o seu palácio, a sua grandeza. E ele achava que as pessoas dependiam dele. As forças de Nabucodonosor estavam no seu trono, no seu reino, nas suas conquistas como rei. O verso 12 diz: a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. É justamente a forma que Nabucodonosor entendia. O rei não se via como um instrumento de Deus para abençoar os próximos. O rei não se via como um rei que estava ocupando uma função para exercer benefício ao outro. Não. Ele se via como o próprio sustentador dos outros. Ele se via como a sombra, o provedor de sustento para os outros, o mantenedor dos outros. Ele se via como um ser supremo. Era dessa forma que Nabucodonosor se via. Que os outros dependiam dele, dependiam do salário dele, do dinheiro dele, do favor dele. Era dessa forma como ele se enxergava. E apesar das suas belas palavras, com direção a Deus, era dessa forma que esse rei se via. Um rei vaidoso, um rei cheio de orgulho. Eu gostaria, irmãos, de destacar o último ponto: o Deus que sonda os corações.
Observe comigo do verso 13 ao 18. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espantai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos céus, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre eles 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes o que o Altíssimo tem domínio, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltazar, diz-me a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puseram saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Mais uma vez, o termo Elohim, no verso 18. Diante disso, irmãos, como eu disse, a árvore representa o próprio rei. A árvore representa a força do próprio rei. O Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. A glória de Nabucodonosor não estava em Deus, apesar que com seus lábios ele falava em Deus. A glória de Nabucodonosor estava em seu reino, em suas capacidades. Era justamente nisso que estava a glória de Nabucodonosor. No seu reino, nas suas conquistas, no seu eu. Eu fiz, eu conquistei, eu adquiri, eu tenho controle, eu posso, eu sou o melhor. Um homem cego pelo seu orgulho. Um homem que estava cego pelo seu orgulho. Mas quem enganará o Senhor? Quem se esconde do Senhor? Quem pode enganar ao Deus que tudo criou, ao Deus que sonda corações? O verso 13 diz isso. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Aqui estamos diante, irmãos, de um relato de uma visão, onde nesse sonho do rei, ele via que diante da sua grandeza, um anjo de Deus, um vigilante do Senhor, um santo que descia do céu, que vigiava as obras de Nabucodonosor, que vigiava as ações daquele rei, o que ele fazia. Porque nada está oculto do Senhor. Não podemos se esconder de Deus. Podemos enganar os homens, pessoas, mas não podemos enganar ao Senhor. Não podemos enganá-lo. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Aquele rei que confiava em si mesmo, aquele rei que era orgulhoso e presunçoso, ele agora, diante da sua visão, nós vemos que acima dos reis, acima das forças humanas, existe um Deus que levanta governantes e abate,
um Deus que levanta poderosos e abate, porque tudo provém dele. Nós não somos autossuficientes, nós não somos independentes, muito pelo contrário. Todos nós somos totalmente dependentes de Deus, porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Vem somente dele. E é justamente o anjo clama fortemente dizendo: derribai tudo que Nabucodonosor se gloriava. Ele diz: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz, as raízes, deixam-no na terra, atadas com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Em Jeremias 17, do verso 5 ao 10, Jeremias diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É o Senhor que esquadrinha os corações. É o Senhor que conhece os pensamentos. Ai do homem, maldito homem, que confia no homem, que confia na força do seu braço, que confia nas suas riquezas, no seu poder, nos seus impérios. Maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração no Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Estará cego no seu ego, no seu eu. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Contudo, Jeremias aqui ele traz a distinção disso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O homem que não deposita a sua confiança em si mesmo, nas suas forças, no seu eu, mas confia plenamente em Deus. Ele é bendito, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não teme a sequidão, não teme as tribulações, porque a sua confiança não está em si mesmo, não está nas circunstâncias, não está na bolsa de valores, sua confiança está no Senhor. Sua confiança está no Senhor. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. E Jeremias traz aqui uma advertência, uma observação exclamante para as nossas vidas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor conhecia o coração de Nabucodonosor. O Senhor conhecia a glória desse rei que não estava no Senhor, mas estava em si mesmo.
E por isso que o anjo diz, derribai a árvore. Tire tudo. Tudo que ele se gloria. Tudo que ele acha importante para ele. Todos os seus privilégios. Tudo que era sua confiança. Sua conta. Seus recursos, seu poder, seu respeito. Tire tudo. Tudo. Mas a cepa, mas a vida dele, com as raízes deixa na terra. Verso 15. Atada com cadeias de ferro e de bronze, limitada na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu. Ou seja, não seja morto. Não morra na sequidão do seu ego. Não morra, seja ela molhada do orvalho do céu. E na sua porção seja como os animais, a erva, seja como os animais, a erva da terra. Não morra, mas viva como um animal. Seja diminuído a um ponto de um animal. Mudasse-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado um coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos, ou seja, 7 anos. Tem um coração agora, tem uma vida agora, uma vida de um animal. Depois de ter sido tirado tudo, glória, poder, bens, respeito, deixe só com a vida. E mesmo assim com a vida como uma vida de um animal. Como uma vida de um animal e um coração de animal. E passe sobre ele 7 tempos, 7 anos. Esta é a sentença, é por decreto dos vigilantes. E esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Nabucodonosor reconhece Daniel como um homem de Deus. Nabucodonosor vê Daniel como um homem de Deus. Mas nós vemos aqui, no sonho daquele rei, que aquele rei, ele ia viver como um animal. E que é Deus que nos dá tudo que temos. A vida, o respirar. É Deus que nos coloca em posições, não a força do nosso braço, não as nossas capacidades, não o nosso eu, mas é o Senhor. Lembremos do primeiro sermão que eu preguei sobre Daniel. Quem foi que estabeleceu Nabucodonosor como rei? Foi o próprio Deus, para punir o seu povo, para punir Judá. O juízo de Deus que estava se utilizando do reino de Nabucodonosor. Porque Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do domínio do Senhor. Ele que levanta reis e derriba reis. O poder está em suas mãos, não na glória humana. Não no eu do homem, mas no Senhor. E é somente nele que deve estar a nossa confiança. Somente nesse Senhor deve estar a nossa confiança. O Senhor que enviou o seu Filho para nos salvar. O Senhor que enviou o seu Filho para nos dar salvação. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer 3 aplicações. A primeira aplicação é que você pode, com seus lábios, fazer as maiores declarações a Deus. Se você não tem uma vida de piedade, você está totalmente fora dos padrões de Deus. Não adianta vestir uma capa de cristão.
Não adianta usar uma máscara de cristão para agradar pessoas, para agradar parentes. Não adianta. Precisamos ter um coração sincero diante do Senhor. Não são sacrifícios que agradam a Deus, mas é a obediência. É um coração cativo à sua palavra. Vejamos o exemplo mais claro disso em nossos dias. Certa feita, alguns dias atrás, estava caminhando pelo centro da cidade e 2 homens estavam comentando: a quaresma acabou, agora nós podemos se embriagar de vinho. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor não quer palavras. O Senhor quer um coração quebrantado diante dEle. Todos esses sacrifícios são de tolos. Todos esses sacrifícios são tolos e vêm de corações que não estão quebrantados e não estão cativos à palavra de Deus, mas estão cativos ao seu próprio eu. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Quantas vezes a gente quer dar um jeitinho para que as raízes profundas do nosso coração pecaminoso não sejam tratadas, não sejam tiradas do nosso coração. Quantas vezes a gente tem as desculpas, mas Deus entende porque eu não estou fazendo isso. Mas Deus entende porque eu não vou ao culto público. Eu estou cansado demais. Mas Deus entende o porquê eu menti, eu estava sob pressão. Mas Deus entende porque eu agi de uma maneira não condizente com a sua palavra. Mais do que palavras, mais do que sacrifícios, o Senhor quer um coração obediente à sua palavra. Um coração que renuncia ao seu eu e viva exclusivamente para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Não para o que nós queremos. Muitas das vezes, irmãos, buscamos nos gloriar e fazer coisas que Deus não pediu para suprir as falhas que temos para com o Senhor. Muitas vezes queremos dar um jeitinho, como eu citei o exemplo da quaresma, querer fazer coisas que Deus não estabeleceu, mas para que as raízes do pecado fiquem em nosso coração e não sejam tratadas. Para que a gente fique acomodado em nossos pecados e não se deixe ser tratados por Deus. E por isso, nessa noite, não sou eu que lhe chamo, mas é o Senhor que lhe chama ao arrependimento. Arrependa-se do seu orgulho, arrependa-se do seu eu, do seu coração pecaminoso e volte-se para Cristo. Permita-se que Ele trate as raízes amargas do pecado. Não seja enganado pelo seu eu. Não seja enganado pelo seu coração, que é extremamente corrupto, como vimos hoje. A segunda aplicação, irmãos, gostaria de dar um exemplo de Timothy Keller, no seu livro Ego Transformado. Ele fala sobre os perigos do ego, e ele compara o ego a uma bola de assopro, que infla, mas quando está cheia, ela fica frágil e sensível. E qualquer coisa a explode, qualquer coisa a destrói. Assim é o ego humano. Assim somos nós. Quando estamos cheios do nosso eu, se tornamos sensíveis. Qualquer palavrinha nos abate. Qualquer pessoa que chega e diz algo contrário, nos deixa sentidos, nos deixa rancorosos, porque prezamos pela autoimagem, não pela imagem do alto em nós. Não pela imagem de Cristo em nós, mas por quem nós achamos que somos e pela nossa própria confiança em nós mesmos. E o ego inflado, Timothy Keller vai comparar justamente a uma bola de assopro. Quanto mais cheia ela está, mais sensível ela fica. E basta um alfinete, pum, explodiu. Acabou. Nós vemos aqui a glória que esse rei achava que tinha, no que ele se gloriava. E de repente o Senhor
Tirou. Tudo. Tudo. Nós vivemos em uma geração que é dada pelo ego. Vivemos em uma geração extremamente egoísta e orgulhosa. Mas, ao mesmo tempo, essa geração é a geração de porcelana. Qualquer coisinha quebra. Pois a confiança dessas pessoas, a confiança delas está em si mesmo. Perceba tantas coisas que as pessoas vão inventando. Quantos complexos. Por conta do ego. Pessoas passam na rua, nem bom dia dá umas às outras. Muitas vezes até os crentes saem do culto e nem falam com o irmão. Na semana nem pensa, e não faz uma oração para um irmão da igreja. Pensando em si mesmo, mas ao mesmo tempo, essa geração extremamente egoísta é uma geração extremamente frágil, como uma porcelana. Uma geração que não é preparada para as adversidades da vida, porque a confiança dela está em si mesmo e não no Senhor. Porque a confiança dela está no seu próprio coração e não em Deus. É justamente isso. Irmãos, precisamos confiar tão somente no Senhor, porque isso vai nos fazer sermos pessoas dependentes dEle. Isso vai nos fazer ser pessoas gratas, mesmo diante das adversidades. Isso vai fazer-nos sermos pessoas generosas umas com as outras. Isso vai nos fazer pessoas mais próximas de Deus. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não sejamos como essa geração de porcelana, uma geração que é dada totalmente ao seu ego, mas se qualquer coisinha desestabiliza, qualquer coisinha tira o foco, quebra. Não sejamos como eles. Fomos comprados pelo sangue precioso, sangue do Cordeiro, e devemos andar em novidade de vida. Mesmo diante das adversidades, devemos entender que dependemos do Senhor, e o Senhor cuida de nós. Quer a fornalha de fogo nos queime, quer não. A nossa confiança deve estar no Senhor. Então, somente nele. Porque Ele cuida de nós. Se confiarmos em nosso ego, lembre-se que é como uma bola de assopro. E vai chegar um momento que você vai se desestruturar em si mesmo. Porque você não tem as respostas para si. As respostas vêm dessa palavra. Vêm do Senhor. Última aplicação, irmãos. Quando o coração do homem está nas coisas e na sua vontade, o Senhor muitas vezes deixa que ele siga para a sua própria ruína. Vejamos o exemplo de Faraó. Deus o entregou ao seu próprio coração. E observamos a ruína dele. Deus deixou que ele fizesse o que ele estava obstinado a fazer. Soltou as rédeas do coração pecador. E observamos a ruína dele. Aqui em Nabucodonosor vimos algo parecido. Contudo, Nabucodonosor ainda continuou vivo, como um animal, mas continuou vivo. Provérbios 15, 25 diz: Senhor, deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde do espírito obterá honra. Muitas vezes nós podemos nos perguntar como Asaf: por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios têm tantas coisas boas? Parece que têm as vidas perfeitas. Não se engane. Muitas vezes Deus está dando a corda para que eles mesmos se enfoquem. Porque fora de Cristo não há salvação. Nós somos o povo mais feliz do mundo. Porque nossa confiança não está em bens, poder e nem nós mesmos. Nossa confiança está no Senhor. Porque é Ele que nos deu a vida. É Ele que nos dá tudo o que temos. É Ele que nos deu a salvação por meio do seu Filho Cristo Jesus. Se você está vivo, se você está aqui hoje, é porque o Senhor lhe deu a vida.
E hoje Ele está lhe dando a oportunidade de reconhecer que você não é nada e que Ele é tudo. Que você é um verme diante da glória dEle, mas que Ele é tudo e que a sua dependência deve estar exclusivamente nele. E que hoje seu coração esteja em Cristo. Não no seu eu. Não nos seus auto-enganos. Mas no Senhor. Então, somente nele. Por fim, irmãos, gostaria de concluir com aquela história que eu contei no início. Do rei que achava que estava com uma roupa muito elegante, que só os inteligentes poderiam ver. Mas, enquanto isso, aquele rei estava desfilando nu diante das pessoas, e uma criança diz isso. A criança teve coragem de dizer, e todos riram dele, zombaram dele. Talvez você esteja como aquele rei. Talvez você esteja achando que está vestindo uma roupa de religioso, uma roupa de uma pessoa que tem um bom intelecto, uma roupa de uma pessoa rica. Vemos que muitas pessoas hoje compram as coisas por status. Muitas vezes você pode achar isso. Investir na sua aparência. Mas diante do Senhor você está como aquele rei, nu. Despido. Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece os nossos corações. E voltemos-nos para o Senhor, o autor da nossa vida, o qual enviou o seu Filho para nos salvar. Ele conhece o teu coração. E nessa noite Ele traz essa palavra para que você não confie em si mesmo, mas que sua confiança esteja naquele que morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Se venhamos a nos gloriar em algo, que a nossa glória não seja em nós, mas seja no Senhor. Que venhamos a deixar uma herança que não seja como um grande homem inteligente, um grande líder político, um grande intelectual, mas que a herança que nós venhamos deixar não seja como um grande homem que teve grandes conquistas, grandes bens, mas que a herança que venhamos a deixar seja de homens e mulheres de Deus. Se Cristo não vier nos buscar, ainda nós estamos em vida, que as próximas gerações possam dizer sobre a mim e sobre a sua vida, aquele homem era um homem de Deus. Que esse seja o legado que venhamos a deixar. Não uma glória em nós mesmos, em nossas vaidades humanas, mas que venhamos a nos gloriar exclusivamente no Senhor, que nos salvou com alto preço, o preço do seu Filho, Cristo Jesus.